Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, este 22º domingo do tempo comum nos traz um precioso ensinamento de Jesus sobre duas virtudes que precisamos buscar e exercitar em nossa vida. Mas eu quero pegar como ponto de partida da nossa reflexão uma chave, para a gente conseguir fazer o caminho. É o versículo 14 do Evangelho: então tu serás feliz. Então tu serás feliz. Ora, quem não quer ser feliz? As pessoas neste mundo, se perguntarem: o que você quer nesse mundo? O que você busca? Por que você está aqui? Senão a maioria, muitos vão responder: eu quero ser feliz, só isso. Eu quero a felicidade. Então tu serás feliz. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a vida. E quando Jesus fala que quando a gente fizer tal coisa a gente vai ser feliz, Jesus não está tentando nos enganar. Jesus não é homem para mentir. Se Ele diz que vivendo isso, colocando isso em prática, a gente será feliz, é porque é verdade. Só que as pessoas custam acreditar, primeiro porque acham que é algo simples demais, quando na verdade não é, ou acham que a felicidade não está nisso. E aí nós perdemos uma grande oportunidade. Então serás feliz. Quer ser feliz?
Então presta atenção nesses ensinamentos de Jesus de hoje, nessas duas virtudes, humildade e generosidade. Humildade e generosidade. Se tem uma marca que os santos tiveram na vida, foram essas duas, humildade e generosidade. E por isso eles foram felizes. É difícil não, é impossível um santo triste. Os santos tinham uma felicidade natural, irradiante, contagiante. Mas por que eram felizes? A felicidade era consequência disso, dessas virtudes, da vivência dessas virtudes. E por que isso é importante para nós hoje? Porque o mundo ensina o contrário. Porque o mundo quer convencer as pessoas que são, a gente precisa entender, a virtude, né, é uma qualidade. Qual que é o contrário da virtude? O vício, que é um defeito, claro. Humildade, qual que é o contrário? Soberba ou orgulho. Soberba e orgulho são dois nomes para expressar o mesmo pecado capital, que é a mãe, vamos dizer assim, de todos os pecados. É a soberba. E se tem uma coisa que o mundo é especialista, é treinar as pessoas para serem orgulhosas e soberbas, achando que nisso serão felizes. Além, então eu falei humildade, a segunda, generosidade. Qual o contrário da generosidade? O egoísmo. E o mundo é um mundo que treina as pessoas para serem egoístas, para pensarem mais em si mesmas, em se colocar sempre como centro das atenções, eu em primeiro lugar. Isso é o egoísmo. Então, um mundo que exalta a soberba, um mundo que exalta o egoísmo, um mundo triste. Por que o mundo é triste? Por que as pessoas andam tão tristes? Porque elas estão se deixando levar por esses vícios. E quando a gente vai descobrir um caminho que Jesus propõe, que é um caminho que nos liberta de nós mesmos, nos liberta das nossas paixões desordenadas, nos liberta do pecado, é um caminho que nos torna felizes. Jesus foi convidado para uma festa, para um banquete. Era um chefe dos fariseus. Eles observavam Jesus, mas Jesus também os observava. E a determinada altura do campeonato, Jesus percebeu que os convidados escolhiam os primeiros lugares. E aí ele aproveita a oportunidade para dar um ensinamento. Olha, quando tu fores convidado por uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da festa, que convidou os dois, venha te dizer: meu irmão, meu amigo, dá lugar a esse que chegou agora, eu quero ele próximo de mim. E aí você vai ficar envergonhado diante dos outros e terá que ir ocupar o último lugar. Então, quer dizer, o ser humano tem essa coisa, né, às vezes de se aparecer, de querer os primeiros lugares, de gostar dos elogios, né? E quantas situações até, penso num casamento, é tudo organizadinho, né? Tem os lugares reservados para cada um. Aí você imagina que a pessoa quer chegar, não, mas eu quero sentar aqui.
senão eu não vou aparecer nas fotos. Tem gente assim? Tem. Não tem coisa mais desagradável, né? Constrangedora, né? Às vezes tem lá um evento, tem uma reunião, tem uma assembleia, tem alguma coisa. Tem sempre aqueles que gostam de sentar na primeira fila, né? Ou para ficar perto de gente importante, ou para aparecer nas filmagens, ou sei lá, porque não ouve bem, precisa sentar mais na frente para ouvir as coisas. E aí, de repente, na altura lá do evento, vem alguém: oi, você não leva a mal? Se puder sentar mais atrás, é porque o chefe lá, ele gosta muito de uma pessoa, ele queria que ele sentasse aqui perto dele. Não, imagina, não tem problema. Mas que a gente ficaria assim numa situação embaraçosa, ficaria. E gente, às vezes até trazendo para a vida espiritual, não é? Às vezes na vida espiritual tem gente que tem esse comportamento. Veja lá uma parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. Os dois entraram no templo para rezar. O fariseu sentou na onde? Na frente. E como é que ele rezava? Senhor, eu te agradeço, porque eu sou bom, porque eu não faço coisa errada, porque eu não sou igual aquele pecador que está lá atrás, porque eu dou o dízimo. Ele foi fazendo a lista de virtudes heróicas. Quer dizer, esse homem estava rezando? Não, ele estava se exaltando, como que estivesse intimando Deus: porque eu faço isso, então o Senhor veja lá como o Senhor vai me tratar, que eu não sou qualquer um. E o publicano sentou no último banco, batia no peito e dizia: Senhor, misericórdia, eu não tenho coragem de levantar os meus olhos para Ti, mas peço perdão pelos meus pecados. O que Jesus falou? Que este último voltou para casa justificado. O fariseu não. Às vezes a gente é meio assim sem perceber. Orgulhoso, vaidoso. Tem gente que é espaçosa, né? Todo lugar que chega vai chegar. Dá licença, dá licença. Porque a pessoa tem que se aparecer. Vira e mexe, eu já passei por igrejas que até o banco a pessoa tipo assim: esse banco aqui eu que sento, viu? Você dá licença? Porque eu toda na missa eu sempre gosto de sentar nesse banco. Senta naquele lá. Quer dizer, acha que até do banco é dono. Então quer dizer, Jesus está falando: olha, não seja assim. Porque você está se colocando numa situação que não é necessário. Senta no último lugar, senta ou seja, se coloque não como o mais importante, o mais, que a sociedade hoje é da ostentação, do aparecer a qualquer custo, de ostentar uma coisa que geralmente a gente não é. Fotos maravilhosas, sorrisos para lá e para cá, e no fundo a pessoa está vivendo na depressão, na base de remédio. Ela vende uma ilusão que não corresponde à realidade. E aí Jesus ensina esse caminho da humildade, que é tornar-se pequeno, simples, desapegado. A Bíblia não diz os humilhados serão exaltados, não. Mas os que se humilham é diferente. Como assim, padre? Tem gente que é humilhado pela vida, pela pobreza. Tem gente que é humilhado pelos vícios. Uma pessoa alcoólatra, viciada em droga, aquela pessoa vive uma humilhação.
ela sofre com aquilo, mas não é ela que se humilha, ela é humilhada pelo vício. Ela não será exaltada. Mas quem busca num processo de se colocar-se no seu devido lugar, na sua simplicidade, humildade vem de humus. Humus é terra. A terra é o que? É o chão, a base, não para ser pisado, mas para você ser sustento para o outro, para você ser alicerce para o humilde. É assim, ele é sustento, ele é alicerce, ele é base. Às vezes os outros aparecem, mas é você que está ali por trás. O seu filho venceu na vida, mas você foi o humus, você foi a base, você foi o alicerce. Então esse caminho que Jesus nos propõe. E a segunda virtude, que é a generosidade. Primeiro Jesus fala para os convidados: não sente nos primeiros lugares, ou seja, seja humilde, seja mais humilde, menos. Agora Jesus não fala para os convidados, Jesus fala para os que dão a festa. Olha, quando vocês forem dar uma festa, um banquete, quando vocês forem fazer uma confraternização, não convidem pessoas que poderão retribuir a vocês e convidar vocês também para as festas deles. Não fique se preocupando em convidar gente importante, gente isso, gente aquilo. Convide aqueles que nunca poderão te retribuir. Então serás feliz. Quando a gente vive a generosidade em gestos concretos, isso gera em nós um estado de felicidade. A própria ciência, a neurociência hoje, a biologia e tudo mais, testificam isso. Nós temos vários hormônios neurotransmissores, um deles se chama ocitocina. Diz que é o neurotransmissor, o hormônio do amor, do bem-estar, daquele estado de felicidade, ocitocina. Sabe quando a ocitocina é liberada no nosso organismo? Quando a gente surpreende alguém com um ato de generosidade e de amor. Sobretudo para um estranho, sobretudo para uma pessoa que não está esperando por aquilo. Você vê a surpresa daquela pessoa, a alegria daquela pessoa, a gratidão daquela pessoa. Isso te dá esta reação. Que é corporal, que é cérebro, mas que também é na alma. Olha como Jesus, há 2000 anos, ele já estava certo. Então serás feliz. Mas o contrário disso é o ser humano egoísmo. Veja hoje as crianças, os jovens, adolescentes, criados na tela. O que é generosidade para essa geração? O que é amar o próximo para essa geração? Não, porque ali para eles é só o prazer do que aqueles entretenimentos dão. É a dopamina, é outro neurotransmissor que vicia, que tem causado grandes prejuízos, que tem levado pessoas a compulsões. Mas esse estilo de vida pode levar as pessoas a tudo, menos a generosidade. Porque generosidade implica interação, implica você olhar para o lado. Quando você está olhando para a tela, você não olha, você não vive ao seu redor, você não vive o horizonte, você só vive aqui.
E é muito triste isso. Por isso tanta depressão, tanta ansiedade, tantas pessoas surtando. Quando um pai ou uma mãe tenta tirar a tela por um dia do filho, entra em paranoia, surta. Sobe pelas paredes, se arranha, se corta. Fica louca. Porque o vício já se estabeleceu. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus hoje, procuremos pedir a Jesus a graça. Não é, vamos dizer assim, utopia. As grandes verdades ensinadas por Jesus há 2000 anos são a solução para a humanidade hoje. Só que a gente insiste em encontrar em buscar em tantas outras coisas aquilo que só a verdade do Evangelho pode nos dar. Que a Virgem Maria nos ajude, ela que foi a mãe generosa, a mãe humilde, aquela que se humilhou e Deus a exaltou, que ela nos ajude também a encontrar nessas virtudes o caminho da felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.